pessoal, mais um Literatos. Nesse vídeo vamos estar falando sobre um filósofo, indicando alguns livros, um filósofo que é pouco estudado, um filósofo que é pouco falado, mas o que é importante nesse filósofo, e quando às vezes nós estudamos filosofia, é estudar o que esse filósofo tem a dizer para nós nos nossos dias. Eu acho que a grande questão que urge no mundo contemporâneo é pensar em pensadores que falam para os nossos dias, para as nossas necessidades. E nesse vídeo você vai ver como esse filósofo tem a contribuir para o pensamento da nossa realidade contemporânea. E o filósofo em questão é Gabriel Marcel, filósofo cristão católico, nascido lá no final do século XIX, em 1889, morreu em 1873. O filósofo da fenomenologia existencial que introduziu o existencialismo na França, muito embora Sartre seja o mais pop, o mais conhecido filósofo existencial da França, ainda assim Gabriel Marcel foi que introduziu essa forma de pensar lá na França, muito embora ele mesmo se autodeclarasse socratista cristão, né? Então, o que é que Gabriel Marcel tem a dizer para nós? A princípio, nós vamos indicar algumas obras dele, né? Nós temos aqui Journaux Métaphysiques, que seria o Diário Metafísico. Nós temos aqui El Mystère del Ser, Le Mystère de Être, que aqui foi um conjunto de palestras que ele fez, se eu não me engano, na Suíça, que alguns consideram até um dos mais difíceis. Tanto o Diário Metafísico quanto esse livro seria um dos mais difíceis dele de ler. Nós temos aqui o Être et avoir, ser e ter. Nós temos aqui Le Déclin de la Sagesse, o declínio da sabedoria. Outro livro aqui, Les Hommes contre les Humains, os homens contra o humano. Nós temos aqui do Refus à l'invocation, da recusa à invocação. E eu tenho aqui também Homo Viator, que traduz, é um título em latim, seria o homem viajante, o homem da viagem, alguma coisa nesse sentido, certo? São várias dessas obras, tem umas das principais aqui, nós temos o Diário Metafísico, Ser e Ter, O Mistério de Ser, Os Homens contra o Humano, é um livro também muito interessante. Inclusive, existem dois livros, um livro em português, escrito pelo Urbano Ziles, chamado Gabriel Marcel Existencialismo, que é uma introdução muito interessante para o pensamento de Gabriel Marcel, que ele vai falar um pouco sobre o existencialismo e também sobre o pensamento de Gabriel Marcel, colocando as obras, as referências das datas e até mesmo o estudo de Gabriel Marcel no Brasil até o momento que ele escreveu um livro. Entenderam? Então, assim, quando a gente pensa em Gabriel Marcel, ele não era cristão a princípio, ele era casado com uma protestante, ele viveu entre as duas guerras mundiais, viveu toda a tensão, e aí a gente pensa também que a filosofia é fruto do seu tempo. Você pensar o estoicismo, o epicurismo, você vai refletir ali sobre a ideia de que não existe a polis ali, mas é o cidadão do mundo. Aí a gente pensa aqui também que as duas guerras mundiais geraram uma filosofia. Nem todos os filósofos pensaram sobre esses eventos, mas filósofos como Gabriel Marcel, Hannah Arendt, refletiram a partir do momento que elas viveram, né? Gabriel Marcel também escreveu sobre o totalitarismo, que surgiu ali com o nazismo, com o próprio comunismo. Escreveu também sobre filosofia da mente, muito embora às vezes a gente não tenha esse toque de que ele
fale sobre filosofia da mente. E depois ele se converteu ao catolicismo, se eu não me engano, se casou de novo. Me parece que a mulher dele, a primeira, morreu, e ele se casou de novo com outra. E ele se converteu ao cristianismo. Mas quando a gente pensa em Gabriel Marcel, a gente pensar na fenomenologia, né? E pensar na fenomenologia a partir também de uma questão de valores, né? Essa fenomenologia marceliana ela sempre está relacionada à reflexão ética do seu tempo. Então, ele vai colocar que descrever um objeto não é necessariamente somente descrever, é, de certa maneira, valorar ele. Então, por exemplo, ele usa um exemplo assim. Uma casa está na rua tal, no endereço tal. Essa é a descrição linguística. Minha casa está ali a 2 km, 3 km na rua X. Mas aí nós temos não só a descrição, nós temos a valoração. Qual seria a valoração? Ela está distante ou ela está perto? E aí está a perspectiva valorativa de que uma casa está distante ou está perto. Da mesma maneira, quando nós falamos de, por exemplo, um parente, um primo, nós vamos valorar um pai ou a mãe, nós vamos valorar conforme a filiação que nós temos com ela. Então, não é simplesmente uma descrição de uma filiação, é uma descrição valorativa em que, se é uma pessoa mais próxima, ela vai ter mais valor ético, moral, de cuidado para com essa pessoa. Mas, por outro lado, a questão não é simplesmente você valorar essa pessoa por ter uma filiação mais próxima que você, mas valorá-la como ser humano. Falar de um ser humano não é falar dessa mesa. Falar desse ser humano implica uma fenomenologia ética, em que aquela pessoa, enquanto ser humano, ela tem um valor. E esse pensamento valorativo é muito interessante. Por quê? Porque ele viveu entre as guerras, onde o valor humano ele começou a cair, onde as pessoas, onde a técnica avança, mas essa técnica é usada para destruir outras pessoas. Então, às vezes, um cientista vai lá, inventa uma bomba de alta potência e se diz, olha até que o homem chegou no seu conhecimento, você conseguiu construir uma bomba que pode matar milhares de pessoas, destruir um território imenso. Mas, ao mesmo tempo que você tem esse avanço científico, isso implica em questões éticas de que você vai usar isso para destruir outras pessoas. Então, ele vai falar bem assim, olha, nós estamos num momento de uma globalização jamais vista. O que é a globalização? É a diminuição da distância entre as pessoas. Eu converso com todas as pessoas de qualquer parte do mundo, sou influenciada pela cultura, conheço a cultura dela, conheço os valores, conheço as práticas dela, mas ao mesmo tempo que nós estamos tão próximos, a guerra mostra o quanto nós estamos distantes das pessoas. Porque nós nos aproximamos para destruí-las. Então não há uma ligação ética entre as pessoas, só uma ligação entre espaços físicos. E às vezes nós só nos juntamos às outras pessoas para destruir elas. Eu saio da minha cidade para ir para a guerra, não para me aproximar das pessoas, mas para aproximar para poder destruir elas, porque ela é meu inimigo. Então, a crítica de Marcel sobre a técnica é uma crítica não no sentido de que a técnica seja em si mesmo, o avanço do homem seja um mal em si mesmo, mas porque o avanço técnico tem sido um avanço que cria suas contradições éticas, onde esse avanço técnico significa necessariamente
destruir o mundo, a realidade que nós vivemos. Não é mesmo? E aí nós temos a noção de ser ou ter. E não é necessariamente uma visão marxista, mesmo porque ele critica muito os regimes totalitários comunistas. Ele é um ferrenho crítico desses regimes, né? Porque aí tem aquilo que a gente já falou da humanização. Aquilo que se colocou como ideal, na prática se tornou um inimigo do ser humano. E aí ele vai falar do ser e do ter. Eu não tenho o meu corpo, eu sou o meu corpo. E aí você tem um conflito até mesmo naquilo que seria supostamente o ideal cristão. Porque o ideal cristão seria o da valorização da alma, do espírito. Não que o cristão seja espírita. Os espíritas valorizam mais o espírito do que o corpo. Porque é por isso que a reencarnação é tão valorada no espiritismo. Porque por o espiritismo, a alma ou as reencarnações, ela vale mais do que a vida concreta. Muito embora eles não digam isso, na prática a gente sabe que é assim. Mas ao mesmo tempo que eu sou o meu corpo, não podemos ver simplesmente como um corpo. Porque um corpo por si mesmo, por exemplo, eu pego esse livro, é um objeto que eu posso queimar. Se eu pensar um corpo simplesmente como um corpo, qualquer corpo é corpo. Eu posso queimar. E se o ser humano é também somente um corpo, eu posso queimar uma pessoa assim como queima um livro. Né? Mas o que aí Gabriel Marcel estabelece essa tensão. Ao mesmo tempo que eu sou o meu corpo, eu não sou somente um corpo. Eu sou um ser de emoções. Eu sou um ser que tem valor moral. Mas por que Marcel fala que eu sou um corpo? Se eu já falei aqui que se ser um corpo, às vezes pode se confundir com outros objetos. Eu não sou simplesmente um corpo. Eu sou um corpo, apesar de não ser simplesmente um corpo, porque eu estou na realidade efetiva. Eu não estou num cogito ergo sum pensando distante do meu toque, do meu tato, daquilo que as percepções podem confundir. O sujeito cartesiano, onde você tem que matematizar as suas percepções. Não, eu sou um ser de emoções. E essas emoções se expressam através de um corpo. Eu solto lágrimas, eu me alegro, eu estou na realidade concreta. Este ser o corpo, para Gabriel Marcel, é estar na realidade concreta com outras pessoas. Eu não sou um espírito distante das realidades, das situações concretas das pessoas. E aí nós pensamos no existencialismo marceliano. Por isso que o próprio Gabriel Marcel ele escreve peças de teatro. Por que ele escreve peças de teatro? Isso é uma expressão da filosofia, porque escrever peças de teatro significa refletir através da arte as situações concretas das pessoas. Então não é simplesmente você teorizar, falar de filosofia, você teorizar um sistema filosófico, mas você, através das situações concretas, você expressar aquilo que você está teorizando na sua filosofia. Então, ao mesmo tempo que eu não sou simplesmente um corpo, como uma mesa, como uma caixa de som, né? Eu sou um ser encarnado. Ser encarnado é estar na realidade efetiva com outras pessoas. E por isso que isso está ligado às consequências éticas. Porque as pessoas têm valor. E isso, de certa maneira, me faz... É o Mitsein heideggeriano. Eu sou um ser no mundo
relacionado às outras pessoas, mas eu sou mitzaim. Eu sou um ser com os outros. Eu não estou fechado no meu mundo. Porque, diria Aristóteles, o ser humano é um ser social. A ética e a política estão entrelaçados. Por outro lado, a sabedoria, ela entra em decadência, em declínio, le déclin da sabedoria, porque, por um lado, a filosofia ou os filósofos da sua época não têm refletido sobre a realidade concreta. Eles têm se abstraído dessa realidade, eles criam sistemas e eles não refletem sobre a situação do ser humano. E aí existe uma desumanização. E aí essa abstração, se abstrair da realidade concreta. E nesse sentido, essa sabedoria e essa filosofia, de certa maneira, é uma antifilosofia porque ela está distante daquilo que é mais importante, que é a sobrevivência humana. Por que a sobrevivência humana para Marcel é a grande questão filosófica? Porque ele está em guerra, ele viveu entre guerras, e não existe uma filosofia que possa encarar esse problema de frente e que pode destruir toda a humanidade. Não é mesmo? A filosofia reflete sobre teoria do conhecimento, reflete sobre várias outras questões teóricas, mas um problema que é mais urgente, que pode colocar até em xeque a própria reflexão, na medida que vai destruir toda a humanidade, a filosofia não reflete isso como uma coisa urgente. Por isso, nós temos aqui os homens contra o humano. Quer dizer, o período entre guerras e a própria guerra é reflexo de que nós estamos lutando contra a nossa humanidade. Quando eu vou para o outro destruí-lo, eu estou destruindo a minha própria natureza, porque eu sou um ser humano. Porque às vezes a nossa relação ética é seletiva, é com certas pessoas. Eu trato bem uma pessoa que é meu parente, que é meu filho, mas eu mato as outras. Que não tem essa ligação. E isso significa o ponto alto da desumanização. Por outro lado, qual é a questão de Deus em Gabriel Marcel? A questão de Deus em Gabriel Marcel é um problema para o filósofo, é um problema para o cientista. Por quê? Porque o cientista quer levar Deus para o laboratório. E se fosse possível levar Deus para o laboratório e provar que Deus existe, o cientista não faz oração. O cientista não se relaciona com Deus. O conceito de Deus na fé é um conceito relacional. É um conceito de uma experiência de outro plano, que não é a experiência das ciências. Por isso que Gabriel Marcel fala bem assim, olha, eu não falo de Deus, eu falo com Deus. Só alguém que tem fé fala com Deus. Só quem tem fé experiencia o milagre que vem de Deus. O cientista não, ele quer que se prove que Deus existe. E o problema não é esse, provar que Deus existe. O problema é que a categoria do conhecimento de Deus no âmbito religioso é uma categoria relacional. Por isso que não se fala de Deus, mas se fala com Deus. A experiência de Deus religiosa, que aí, implicitamente, o próprio Marcel ele está criticando todos os outros filósofos que tentaram o argumento cosmológico, o argumento ontológico, o argumento do desígnio, todos os outros argumentos, os medievais lá que querem provar Santo Anselmo, São Tomás de Aquino, querem provar a existência de Deus, Leibniz, Spinoza, apesar de que o Deus de Spinoza é outro.
Então, a reflexão sobre Deus é essa, mas a reflexão sobre Deus de Gabriel Marcel é fenomenológica. Você só pode falar com Deus, você não pode falar de Deus. Se você falar de Deus, você já pula esse plano. Por isso que aí existe em Gabriel Marcel a discussão entre problema e metaproblema. Reflexão primeira e reflexão segunda. Qual seria reflexão primeira, reflexão segunda, problema e metaproblema? São aqueles que a reflexão segunda e o metaproblema está no âmbito fenomenológico, da sua fenomenologia existencial. Por isso que a gente pode falar que um homem existe, um homem morreu ou viveu, ou matou ou não matou, isso é uma descrição linguística. Mas a descrição fenomenológica é falar, olha, matar é um crime, matar é algo errado. Por isso que Wittgenstein vai ter um grande problema, vai semear o grande problema na sua filosofia da linguagem, que é que aquilo que não se pode falar deve se calar. Se tudo está relacionado a fatos, e fatos não têm juízos de valor, então você acaba com a ética e com a estética. E nesse sentido, não que Gabriel Marcel, até onde eu li, não sei até onde ele leu Wittgenstein, os positivistas lógicos, mas é um outro plano. Quando a gente fala da ética e da própria fé, ou da questão de Deus, ela está em outro plano. Então, pessoal, espero que tenham gostado. O objetivo aqui não era sistematizar totalmente o pensamento de Gabriel Marcel, mas dar outras explicações daquilo que pouco ainda existe na internet sobre esse autor, que serve muito para nós pensarmos a contemporaneidade e o problema da contemporaneidade. Então, tem o nosso Pix para contribuições e até a próxima.